E aí, senhoras e senhores, professor Biga, plano inclinado direto aqui do espaço. Cara, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Plano inclinado é algo muito simples. Não, teacher, é embaçadinho. Primeiro, vamos fazer o seguinte. O que seria um plano inclinado? Plano inclinado é uma rampa, uma inclinação, uma rua, assim, que é difícil de subir. Mas, teacher, antes fala que a gente já conhece. Bom, a gente já conhece aqui, ó, manda bala, tá vendo aí na tela, o plano horizontal, que é o mais babinha de todos. Quando simplesmente a gente tem alguma coisinha ali paradinha, eu vou ter o peso que a Terra faz para baixo e eu vou ter também a força normal que a superfície de contato faz no corpo. É como se fosse, pensa assim, uma resistência. Se você fosse segurar um corpinho aqui assim, você teria que fazer força para cima, não teria? A força normal é exatamente a mesma coisa. Como é o chão segurando esse corpinho, ela faz uma força para cima, suave assim. Você está na sua cadeira agora. Se você estiver encostado nela, se não tivesse a cadeira, alguém te seguraria fazendo força para frente assim. Então a sua cadeira faz a mesma coisa. Você encosta as suas costas e ela faz uma força assim para frente. Legal, pronto. Chapeuzinho nas forcinhas para dizer que é força e é vetorial. Não vou fazer para não perder tempo. Aqui eu vou ter uma outra força, que é a força-peso. Nesse caso, a gente está falando de alguma coisa, de algum corpo que está suspenso. Como ele está cordinha ali, aquela cordinha tem que ter uma força de tração. Então, esses são os mais básicos. Só que agora, o que eu fiz com o chão? Eu peguei o chão e não vou deixar ele mais retinho e também não vou tirar. Eu nem vou deixar retinho e nem vou tirar o chão. Eu vou fazer assim, ó, fazer uma rampinha. Eu vou inclinar esse chão. E quanto que você vai inclinar, Tite? Ah, sei lá quanto, 10, 20, 30 graus? Já sei, bota um teta, e esse teta aí é o tanto de graus que você vai inclinar, e já era. Aí quando eu vou olhar para as forças que estão no meu corpo, eu tenho que fazer o seguinte, existem duas forças nesse corpo, nesse momento. Arrumo o óculos. A força peso, que a gente sempre desenha para baixo, que é a terra puxando o corpo, a mãozinha vem da terra e puxa. E nós vamos ter também a força normal, que é exatamente o que eu acabei de explicar. Para você segurar alguma coisinha na diagonal, você teria que ficar com a força assim. E é o que o plano faz, ó. Ele segura na diagonal, fazendo força para cá. Então a gente tem essas duas forças, força normal e força peso. Acontece que aqui, olha só, o chão, por onde a caixinha vai andar, ele não está nem na horizontal e nem na vertical, ele está inclinado. Então eu vou traçar um eixo aqui assim, ó, e vou falar que esse aqui que é o eixo X. E da mesma forma eu vou traçar um eixo aqui assim, ó, e vou falar que esse é o eixo Y. Nesse caso, quem está na diagonal é o peso. Aí você fala, eita, pô, mas o professor falou que o peso é sempre vertical para baixo? Sim, o peso é sempre vertical para baixo. Só que agora, ao invés da gente entortar o peso, a gente não fez isso. A gente entortou o chão. O fato da gente entortar o chão fez com que ele passasse a estar na diagonal em relação ao chão. E a gente sabe uma coisa, toda força na diagonal tem que sofrer decomposição. Toda força na diagonal tem que sofrer decomposição. Tite, mas sempre, olha, por que eu vou dizer sempre? Porque quando você faz a decomposição de uma força, facilita a matemática do negócio. Então, fazer contas pode ser que, com as decomposições, seja muito mais fácil. Tite, o que é decomposição? Decomposição é você encontrar as componentes ortogonais. Nossa, você piorou minha vida. O que é componente ortogonal? Toda vez que eu tenho um x e um y, a soma desse x e y gera uma diagonal. Só que eu posso fazer o caminho inverso. Eu posso pegar essa diagonal e voltar para o x e y. E quando eu tenho x e y, é mais fácil de fazer conta. Essa é a regra? Não. Pode ser que você use o x e y, pode ser que você use a diagonal. Vai de cada um dos exercícios. Aqui no caso, estou explicando para vocês onde eu preciso fazer a decomposição. Teacher, dá a linha aí para nós. Como é que faz a decomposição? Primeira coisa que você vai fazer para a decomposição. Você vai montar uma caixinha com o vetor que está na diagonal. Então, aqui, ó, montei uma caixinha com o vetor que está na diagonal. Esse vetor aqui vai ser uma componente dele. E esse vetor vai ser outra componente dele. Qual componente, teacher? Esse aqui, componente y, por causa do que eu acabei de mostrar para você ali, x, y deu uma mudadinha, e essa componente aqui para a gente vai ser a componente
x. Legal, legal? A gente sabe que, para fazer uma decomposição, a gente precisa muito bem saber do ângulo. Então, onde que está o meu ângulo? Eu preciso saber, mas eu vou usar seno de θ? Eu vou usar cosseno de θ? Sim, onde que está meu ângulo? Preste atenção para o desenho que eu vou fazer aqui com vocês. Preste atenção. O plano está assim. E aí a caixinha está aqui. Pintei a caixinha. Pronto! Esse aqui é o ângulo θ, que eu ainda não vou falar quanto que ele vale, e eu vou deixar chutar um valor aí pra gente. O que está acontecendo é o peso está aqui, nessa direção e nesse sentido. Esse é o peso. Então, olha para cá e veja o triângulo que a gente forma. A gente forma um triângulo aqui que é feito com o peso que está na vertical e também o chão que está na horizontal. Então, a gente faz o famoso triângulo pitagórico. Legal, legal? E aí a gente tem também um seguinte aqui. Então, deixa eu trazer o peso mais para baixo. A gente tem também o PY, que está nessa direção e sentido aqui assim, ó. O PY que está aqui. Suave. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que esse ângulo seja de 90 graus. Imaginar não, né? A gente tem certeza disso. Agora, eu vou pegar esse ângulo aqui e eu vou falar que ele vale 30 graus. Quando eu falar que esse ângulo vale 30 graus, o que falta para 90 é esse cara que vale 60 graus. A gente sabe que entre o x e o y, eu tenho 4 ângulos de 90 graus. Isso quer dizer, senhoras e senhores, que entre o y e o x, ou entre o x e o y, existe um ângulo de 90 graus. Mas, teacher, se ali já tem 60 graus, ó, aqui já tem 60 graus, então quer dizer o que está faltando aqui é 30? Exatamente. Ué, mas 30 é igual a esse daqui. Exatamente, outra vez. Ah, mas muda, vai, esse 30 aí deu certo, vai que é outro, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos supor que esse ângulo aqui, então rabisca, seja de 40 graus. Ali tem 90. Para fechar os 180, eu vou ter que botar 50 graus. Aí, entre o x e o y, continua tendo 90 graus. Se tem 90 graus, ele tem 50, quer dizer que aqui falta 40. Resumo da ópera, resumo da ópera, resumo da ópera. Toda vez que você tiver um plano inclinado, aqui, esse ângulo θ que está aqui, ele vai aparecer entre a força peso e a força PY. Então, ali, força peso, aqui, força PY, ele vai aparecer ali. O ângulo da inclinação da rampa sempre vai aparecer entre peso e PY. Tá, firmeza. Então, como que eu vou fazer a minha decomposição? Eu vou juntar isso daqui dentro de um triângulo e vou fazer a relação de seno e cosseno. Então, pega lá. Tietê, vou usar a regra do polígono? Pode ser. Desenha o PY. Depois você desenha o PX. E depois você desenha o peso. Então, aqui, este cara é o peso, vertical para baixo. Esse cara é o PY, tipo afundando o plano ali. E aí eu vou ter o PX, que é esse cara que está descendo o plano. Legal, legal? E o ângulo θ sempre entre o PY e o P. Aqui aparece o ângulo θ. Nesse caso, nós vamos usar seno de θ, cosseno de θ. Então, se eu uso seno de θ, olha que lindão, ó, olha que lindão. Seno de θ é o cateto oposto px, ou px, in English, please, dividido por p. Não vai cortar o p aí, hein? Tá doido? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar o peso multiplicando e o px vai ficar igual ao peso vezes o seno de θ. Teacher, topper. Topper porque eu vi isso aí acontecendo lá na aula. E aí o cosseno de θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, py por p. Joga o p multiplicando, e aí você vai multiplicar o cosseno. Então vai ficar py igual a p vezes o cosseno de θ. Boa, é isso mesmo. Então esse ângulo θ é o ângulo que está na inclinação do plano. Ele vai aparecer entre o y e o p. Show? Então, só lembrar, px, pseno, py, p cosseno. Ou você lembra assim, ó, o px, olha ali para a figurinha aqui, ó, o px é o peso que está descendo.
Entendeu? Trocadilho de seno, P, seno. Ah, que da hora! E aí, como você fez essa parada toda aqui, você já descobriu quais são as outras forças que aparecem lá. Então, se eu tiver o meu planinho inclinado aqui assim, eu posso simplesmente fazer lá a minha caixetinha, e aí eu vou ter aqui o PX, e aqui eu vou ter o PY, firmeza? E eu vou ter aqui a minha força normal. Então, quais são as possíveis situações? Agora, vamos começar a trabalhar as situações dos exercícios, as situações do vestibular. Show de bola? Eu tenho essas 3 forcinhas aqui. Aí o cara pega e fala a situação mais simples de todas do vestibular, que é para a gente determinar qual que é o valor da aceleração. Então, vamos lá. Qual que é o valor da aceleração? Bom, eu vejo que ali eu tenho um movimento horizontal e também tenho um movimento vertical. Nesse caso, quando a gente tem um movimento na vertical, eu tenho que N e PY se anulam. Então, normal anula PY. Só que aí, Ferinha, quando eu falo que é normal anula PY, eu também posso dizer que PY anula normal. Sei lá o que você vai dizer com isso. Só que isso aí está escrito por extenso. Agora eu preciso escrever matematicamente. Como que eu escrevo matematicamente que duas forças se anulam? Simples. Eu vou falar que elas são iguais. Para duas forças se anularem, matematicamente eu vou falar que elas são iguais. Só que aí eu vou para o desenho e vejo que elas têm sentidos opostos. Mas a matemática do rolê é falar que N é PY. Já era. Quando eu vou para a horizontal, o que eu enxergo na horizontal? As forças não se anulam porque eu só tenho uma. Quando as forças se anulam, eu vou dizer que a resultante é nula. Força resultante nula. Ou o famoso zero. Fala nula, que é mais bonito. Você já começa a entender que vai anular. Legal? Então, força resultante nula. Força resultante nula. Na horizontal não é porque eu só tenho uma. Ô, Titira, então tem força resultante? Tem. E a força resultante é o próprio Px. Então, vai ser o Px, que é igual a massa vezes a aceleração. Eu só troquei o FR por PX. Legal? Não é uma outra fórmula. Eu troquei o FR por PX. Aí você fala, Titi, empolguei, porque você fez esse bagulho de trocar e dá para trocar o PX de novo. Claro que dá. Como? No lugar do PX, eu vou falar que é o peso que está descendo. Você acabou de explicar? Tá brabo, hein? Então vai ficar PX, eu troquei para P seno. Igual a massa vezes a aceleração. Vou fazer um DNA aqui, bonitinho. Aí eu vou continuar essa parada. No lugar do P vezes seno, eu vou colocar massa vezes a gravidade vezes o seno de θ. E aí eu só vou copiar aqui massa vezes a aceleração. Aí a gente faz um regime, corta as massas, e você vai chegar que a aceleração é igual a g vezes seno de θ. Tigre, isso é uma fórmula? Anota, copia, decora? Não. Você já viu que se você usar o FR igual a MA que você conhece, se você usar o PX no lugar do FR, depois o P vezes seno θ no lugar do PX, você vai chegar nessa equação. Não precisa decorar nada disso. Show? Agora vamos supor uma outra situação aqui. Titi, vamos fazer uma situação aí um pouquinho mais embaçada. Ó, eu tenho aqui assim, aí eu tenho a minha caixinha aqui, legal, legal. Só que eu tenho também um fiozinho aqui, ó. Tem um fiozinho aqui assim, e sei lá, tem alguma coisa puxando esse fiozinho. Tá? Se eu tenho alguma coisa puxando esse fiozinho, eu tenho um motor ali, puxando ele. O que eu vou fazer? Eu expliquei para vocês que, para facilitar a nossa vida, a gente faz o PX e o PY. Então, o PY empurra o chão, a força normal, ele acaba empurrando o corpinho. E aí nós vamos ter aqui para baixo o PX, e aí nós vamos ter ali naquele fio uma força de tração. Lembrando, todo mundo tem um chapéuzinho aqui em cima, eu só não estou fazendo para a gente ganhar tempo, eficiência, sermos rápidos. Aqui vamos supor que ele diz que ele sobe acelerado. Então ele subiu acelerado. E quanto que vale essa aceleração? Ah, sei lá, vou chutar aqui. Ele vai subir com 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, quando ele fala sobe acelerado, a gente imagina que o bloquinho vai flutuar assim. A gente vai imaginar que ele sobe a rampa. Sobe acelerado significa a rampa. Isso quer dizer, logo de cara, que a normal anula o PY.
Então, eu já botei de cara ali de lado, ó, N igual a PY. Tite, você não vai fazer todo aquele rolê de vertical, N anula PY, N igual a PY, força resultante nula? Não, porque eu já fiz, você já sabe essa parada. Eu só indiquei ali que elas são iguais, então eu deixei de lado. Agora, quando eu venho na horizontal do plano, ali eu tenho uma aceleração. Então, nós vamos fazer força resultante igual a massa vezes aceleração. Nesse caso, a cordinha está puxando aquele corpinho para ele andar. Então, ela está gerando movimento para ele. Enquanto o PX está ali embaixo, ó, gerando resistência. A força que gera movimento é positiva, a força que segura, gera resistência, é negativa. Então, se ele está subindo, a força a favor gera movimento. Se ele está subindo, a força que é contra gera resistência. Por isso que no lugar do FR, eu vou colocar T menos o PX, que é igual a massa vezes a aceleração. Vamos supor aqui que a massa valha... Pegou essa conjugação verbal, caramba, hein? Ó, vamos botar aqui que a massa do tiozinho aí dá 10 quilos. Então, vai ficar tração menos o PX. A gente sabe qual que é o PX, que é peso vezes o seno de θ, que é igual a massa vezes a aceleração. Aí vai ficar aqui a tração menos... No lugar do peso, faz o troca-troca, didaticamente. Coloca mg vezes o seno de θ, que é igual a m vezes a. Pode cortar essa massa aqui? Mas não. Só pode quando todo mundo tem. Tração não tem massa, não pode cortar. Massa, né? Então vai ficar T menos a massa que eu chutei que vale 10, a gravidade que vale 10. Vamos botar um 30 graus ali? Vamos, vai. Tem 30 graus o θ ali. Se tem 30 graus, o seno de 30 vale meio. É muito comum o exercício te dar o dado seno e cosseno. Então ele fala, adote seno igual a tanto, cosseno igual a tanto. Aí você traz para cá, de boa. E aqui eu vou ter massa 10 vezes a aceleração, que é 2. Manda a tripinha ali, tração igual a 10 vezes 2, 20 daquele lado. 10 vezes 10, 100. Aqui, ó, 10 vezes 10, 100. Vezes 0,5, 50. Só que eu jogo para o outro lado positivo. Então, 20 mais 50. Essa tração aqui vai ser de 70 newton. Então, para ele subir acelerado, eu tenho uma tração de 70 newtons. Mas, teacher, e se ele subisse com velocidade constante? O que aconteceria se ele subisse com velocidade constante? Bom, como você tem um vídeo aí na sua casa, você pode voltar. Então, o que eu vou fazer é apagar tudo essa birosca. Olha só o que aconteceria se ele tivesse velocidade constante. Então, eu vou apagar. Se você quiser, é só você voltar tudo aí. Se ele tivesse a velocidade constante, o zigotinho, ele não aumenta e nem diminui a velocidade. Tudo que tem velocidade constante tem aceleração zero. Porque ele nem aumenta nem diminui. O A nem é mais e nem é menos. Vai ser zero. Então, isso aqui, ó, ia zerar. Então, se ele subisse com velocidade constante, eu ia dizer que o T é igual ao PX. Ou seja, o T é igual a P vezes o seno de θ. Então, eu simplesmente ia continuar essa paradinha aqui, falar que o T é igual a M vezes G vezes o seno de θ graus. E aí você ia chegar, por exemplo, usando aqueles valores que eu acabei de usar, 10 para a massa, 10 para a gravidade e 0,5 para o seno de 30, eu ia chegar que o T vale 50 newtons. Suave? Suave, né? Agora vamos pegar uma outra situação. Então vamos lá, se eu pegar a situação aqui assim, tem um plano inclinado, aí eu vou ter uma caixinha aqui assim, um fio, a tal da roldana, e outro fio. Nesse caso, desenhe as forças. Eu tenho o peso desse tiozinho que eu chamei de B, eu tenho a força de tração aqui, que é o T. A força de tração sempre ao contrário aqui vai ser o T também. Aí eu vou pegar e fazer o quê? Colocar o computador na tomada para não acabar a energia. E aí eu vou ter aqui o meu PX, fechou? E nesse exato momento, você já vai pensar assim, tá bom, você vai desenhar o PY, vai desenhar a normal e depois vai dizer que elas se anulam. Velho,
Se você já sabe que isso vai acontecer, então nem perca seu tempo. Tem o PY, tem a normal, você já sabe que vai se anular, então você nem perde tempo e nem desenha isso daí. Tranquilito, tranquilito? Aqui o que acontece? Eu posso pensar o seguinte. Se o B está descendo e o A está subindo, então a minha força resultante seria, então vamos supor assim, ó, o B desce, logo o A sobe. Se o B está descendo, olha só como que poderia ficar esse meu exercício aqui. Então vamos dar uma diminuída para caber na tela. Então eu tenho o B que está descendo. Ia ficar muito fácil. Eu ia colocar força resultante igual a massa vezes a aceleração. O B está puxando ele para baixo. Então, o peso do B gera movimento, PB positivo. Só que lá do outro lado, o PX gera resistência. Então, eu ia colocar menos o PX do A, que é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, eu teria que somar a massa dos dois. Aí você me pergunta, mas Titi, e aquelas forças de tração ali? Véi, tá vendo que a força de tração tá uma de frente com a outra? Manja? Se elas estão em sentidos opostos, uma vai ser positiva, outra vai ser negativa, vai sumir essa birosca. Legal, legal? Mas e se o exercício falasse assim, ó, eu quero saber a força de tração? Se ele quer saber a força de tração, aí a gente faz aquele lance de isolar os bloquinhos. Porque aqui, quando eu juntei as duas massas, eu fiz o sistema. Interesting. Para eu saber qual que é a força de tração, eu vou fazer aquela paradinha de isolar os bloquinhos. Lembra que o teacher fala? Olha, isola os bloquinhos. O que é isolar o bloquinho? Não é que vai arrancar ele da parada, não. Você vai estudar só ele. Então, nesse caso, o que você está enxergando? Você está enxergando PB para baixo, você está enxergando T para cima, e esse bloquinho PB está descendo. Então, força resultante igual a massa vezes aceleração. Nesse caso, eu faria peso do B menos atração, que é igual a massa do B vezes a aceleração. Fechou? Aí você vai lá e descobre a força de tração. Teacher, daria para fazer isolando o bloquinho A? Claro que dá. Ô, senhoras e senhores, se eu isolar o bloquinho A, tchananã, 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 tchananã. Se eu isolasse o bloquinho A, olha só o que ia ficar, ó. T para cima e o PX do A aqui. No lugar do meu FR igual a MA, eu simplesmente colocaria tração para cima, porque o B está descendo, menos o PX do A, que é igual a massa vezes a aceleração. Show de bola, né? Show de bola. Ô, Ferinhas, uma outra coisa que você precisa ter em mente é algumas ferramentas um pouco mais avançadas, do tipo assim, ó. Pode ser que o exercício ele não te dê o ângulo θ, só que ele vai e faz uma relação. Ele fala assim, ó, esse corpo saiu daqui e chegou aqui em tantos segundos. Aí você lembra que se ele desce com aceleração, esse movimento aqui é um movimento acelerado. Se é um movimento acelerado, você pode fazer move. Se você pode fazer move, você tem que lembrar das equações. V igual a V0 mais AT. Tem o Torricelli, que é V quadrado igual a V0 quadrado mais 2A delta S. Você precisa lembrar também o delta S igual a V0T mais AT quadrado sobre 2. E aí, se você lembrar dessas equações, você consegue descobrir, por exemplo, o tamanho dessa rampa. E aí, ele vai te dar uma informação e diz que isso aqui está, sei lá, no térreo de um prédio, e é uma rampa que o cara fez para descer as coisas do primeiro andar do prédio. Então, ele te deu essa altura, H. Então, pelo move, você descobre o tamanho da rampa, e aí, como você sabe o valor do H, você acaba achando o θ. E aí você vai lá, substitui o θ, dentro do A igual a G sendo θ, e assim por diante. Pode ser um movimento diferente também do que eu falei. Ele te dá o ângulo θ e pede essa altura. Mas uma coisa é certa. Pode ser que você precise usar a relação de seno de θ igual a cateto oposto pela hipotenusa, ao invés de px igual a p seno θ. Pode ser que você use também as equações do move. Isso aqui vai aparecer porque é um movimento acelerado.
Legal? Então, o que é o plano inclinado? É uma junção de coisas que a gente já sabia. FR igual a MA, primeira lei de Newton, que é a inércia, que fala que a velocidade é constante ou repouso, força que ajuda, força que atrapalha, que seria força que gera movimentos, força que gera resistência. Tem também o lance da decomposição, que talvez seja a mais dificinho aí, mas tudo isso são coisas que a gente já aprendeu. Firmeza? Então, ó, valeu, fiquem com quem vocês quiserem aí e bons estudos. Tchau!